Vamos fazer uma pauta legal, que foi até um dos nossos colaboradores que pediu, e muito legal, que ele tem visto bastante material na internet sobre os mitos que são criados em torno tanto do Cleancore quanto do Fiore, BTP, etc. Então ele elencou aqui 5 mitos. Eu vou falar os 5 mitos e você vai discutindo um a um. Primeira coisa é que o Cleancore significa zero customização. Isso é um mito, é óbvio, né? O Cleancore é uma outra coisa, a gente vai explicar já já. Que o BTP é o único caminho para o Cleancore, isso também não é verdade. Muita customização significa que é tarde demais, é um outro mito, né? O que o Cleancore só funciona em projetos Greenfield, você fazer um Brownfield ou até um Bluefield, isso não funcionaria, isso é um outro mito. E que o Cleancore só beneficia ou beneficiaria a TI e não a empresa como um todo. Pô, eu agradeço ao Guilherme Pimentel, que trabalha na Tachyonics, que trouxe esses 5 pontos. Eu acho que eles são assim, um guia de mercado. A gente tem visto muito a SAP tentar desfazer esses mitos no último Tech Ed, como teve. A gente também está fazendo podcast sobre isso. O podcast que a gente fez com o Guilherme foi muito técnico. A gente quer fazer um podcast agora mais para o CEO entender também, sem falar exatamente no bit byte. Por exemplo, o Cleancore significa zero customização. Isso foi um mito que surgiu talvez em 2014, 2015, que dizia que o S4 ele deveria ser estandarizado. A gente vê as empresas dizendo o back to standard não quer dizer zero customização, não quer dizer que isso é proibido. O back to standard é você olhar para o que a SAP agora, que a SAP está mudando o RP, né? Quando você sai do NetWeaver para ir para o S4, você não é que você está só atualizando tecnicamente, você tem novos processos, tem processos refeitos, você tem agora um best practice da SAP que você deveria estar olhando para dizer assim, por que eu customizei? Por que eu fiz uma extensibilidade no passado? Porque não tinha. Será que agora tem? Que eu vou migrar? Tem. Então, aí faz o back to standard. Mas em momento nenhum a SAP disse, olha, depois que você fizer analisar que você não tem essa melhoria que você fez para o teu processo, essa extensibilidade que você fez, que você é proibido customizar. O Cleancore nunca falou sobre dizer que o paradigma do Cleancore é você não customizar. O paradigma do Cleancore é o que a SAP está me entregando agora. Eu posso desfazer alguma extensibilidade e usar a standard da SAP? Posso. Não posso, não tenho. Como eu devo agora fazer essa extensibilidade? Isso que é o Cleancore. Nunca ouvi essa frase. Eu vou para o S4, back to standard, estou proibido de fazer uma extensibilidade. É mito. A SAP diz que o Cleancore é um paradigma, um guideline de processo, mas como fazer uma extensibilidade? Cara, não chega nem a ser mito, chega a ser má interpretação da realidade, cara. Porque o Cleancore foi criado para quê? Para a SAP poder subir e descer, fazer updates de versões. Agora a gente já falou no nosso outro podcast sobre vulnerabilidade que você tem que estar preparado para subir uma nota. E o Cleancore vem para isso, cara. Você tem certeza que nenhum desenvolvimento, seja side by side, seja on the top off, não interessa. Você está com a total, como se fala... governança na tua mão. Você sabe, cara, pode subir, sobe essa versão, você sabe que você não vai estragar nada, porque você está comprometido com o Cleancore, e é um acordo não tácito, né? Que a SAP diz, cara, se você cumprir A, B, C, D e E, você vai ficar livre de qualquer risco de alguma subida de versão comprometer. Então, assim, cara, é má interpretação da realidade. Isso é tão verdade que a SAP bota, que o Product Owner aqui de ABAP da SAP falou o seguinte, que o Cleancore nada mais é do que você evitar modificações no standard. Isso é o Cleancore. Isso que é o Cleancore. Criar features e extensões que não influenciem o core do standard. É isso que é o Cleancore. Quer dizer, não é você não criar, é você criar features e extensões que não prejudiquem, porque é exatamente o ponto que o Marcelo falou. Você tem que ter um standard livre
para você subir versão de imediato, como o Marcelo trouxe, como a gente falou no último, vulnerabilidade vai cada vez mais acontecer. Eu cada mês vou precisar aplicar notas da noite para o dia. Como eu vou fazer isso se eu tenho um processo todo travado que eu teria que retestar toda a minha base para eu poder dizer que eu apliquei aquela nota? Não existe mais essa possibilidade. Você botou o SAP na internet, o teu SAP precisa agora, não só porque você está usando o SAP i5, questão de comunicação, questão de integração, você tem que agora fazer isso. É mandatório para o mundo atual que a gente vive. Se você disser que agora para aplicar uma nota você tem que parar, ou a tua equipe de TI vai me dar durante um mês que aquela nota não impactou FI, CO, MSD, eu como CEO teria um problema seríssimo de dizer, cara, estou levanta alerta vermelho. Se você uma nota quebrar se uma nota quebrar o teu código Z ou o teu código Z quebrar uma nota, você tem um problema seríssimo. Então isso é o Clean Core. Olha só, Rogério, eu lembro de um depoimento, não sei se foi depoimento ou um post que eu vi no LinkedIn de alguém da SAP, nível de diretoria, que eles falavam na época assim, uma frase que me tocou, que era assim, o caminho não era eliminar a customização, ficar compliant com o Clean Core e controlar esse tipo de extensibilidade que a SAP te propõe. Ela fala para você fazer. Só que ela não fala para você fazer a esmo, como a gente conhece, né? Ficar o zap, né? Tudo em Z. Não, ela já pensou para você. Ela já falou, cara, aqui tem um modelo de negócio que vai te atender. Você controle, por gentileza, essa extensibilidade. Não elimine. Né? Não elimina isso da tua cabeça. E sim faça com responsabilidade. Não é que ele beba com responsabilidade. Aqui é a mesma coisa, faça com responsabilidade. Até porque, se você fizer uma customização inteligente, ou seja, uma customização que realmente atenda a você, é um diferencial de negócio, cara. A SAP não vai parar. Olha só, eu descobri que no meu negócio, se eu fizer uma customização aqui, eu vou ganhar 79 minutos em cada execução de alguma API. Cara, como é que a SAP vai falar? Não, usa a minha API que ela custa mais tempo para você, ou custa mais acesso num hyperscaler. Não, faça as coisas, mas não faça qualquer coisa. Quantas vezes, Rogério, nos projetos que você já trabalhou, você já viu uma KKO, ZKKO, que faz exatamente igual, por falta de conhecimento do desenvolvedor. Exato, a gente, por exemplo, sem trazer nome de cliente, mas a empresa se diferencia no processo de manutenção e ela não usa o processo de manutenção standard. Ela teve que criar documentos intermediários, porque o diferencial dela é a maneira que ela faz manutenção e equipamento. Isso não foi desenhado pelo standard, ela criou tabelas Y, Zs, para poder fazer isso, um documento a mais dentro de um processo, ou porque a legislação obrigou, porque ela se diferenciou. Aí você vai dizer, eu não consigo fazer. Não, você deve fazer. Se essa diferenciação de processo te traz uma otimização de processo e te traz um ganho na tua empresa, você tem que fazer. Aí vem um segundo mito que o Guilherme bem levantou. BTP é o único caminho para fazer Clean Core? A gente está ouvindo isso. Eu não sei se isso é um mantra para quem quer vender BTP, para quem ganha comissão de BTP, mas BTP não é. Que a SAP também está trazendo dentro do TechEd, que horas eu devo fazer uma extensão no BTP, que horas eu tenho que fazer no próprio stack do RP, do S4. Se a minha... Vou trazer aqui de maneira gerencial. O meu processo ele é fracamente acoplado ao meu RP, quer dizer, esse documento que eu estou criando não precisa ver dados do RP, esse documento é um documento totalmente que vai nascer o dado fora do RP, e aí só no final do processo, depois de vários workflows de aprovação, eu envio esse dado olha como é que a SAP fala, de forma assíncrona, quer dizer, ninguém do RP está dependendo desse dado, e aí eu devo fazer no BTP. Então a SAP tem aqui dois paradigmas. Se o dado é infrequentemente acessado, ou pode até ser replicado para o BTP, e eu posso depois devolver esse dado de forma assíncrona, eu deveria fazer no BTP. BTP eu vou usar o ABAP, eu posso usar o CAP, eu posso usar alguma outra, a linguagem que eu quiser no BTP. Não, esse dado é fortemente integrado ao meu processo. Como eu trouxe aqui, é um documento que fica do meu processo de manutenção que eu dependo para fazer. É um documento intermediário do recebimento de mercadoria. Uso intensivo de dado do RP. Ele grava muito dado, ele frequentemente interage com o RP, regras de negócio. Essa extensão tem que ser feita no S4, no RP, no stack do S4. É a SAP, não é o Rogério. A gente aqui não é comissionado para dizer que vende BTP ou não vende BTP. A hora como é que eu deveria estar olhando. Então, aquele mito, que é o nosso segundo mito,
eu tenho que fazer o Clean Core no BTP? Não, eu tenho que fazer também Clean Core dentro do S4. Você pode até publicar lá no BTP, e a gente, inclusive, a Tachyonics ajuda isso, né? Você ficar Clean Core e publicar lá. Mas o mito é que você precisa do BTP para fazer o Clean Core. Não. Agora, você pode rapidamente, Rogério, explicar, de verdade, rapidamente, que a gente tem mais 5 minutos para falar, 4 minutos, e eu não quero me estender muito nesse podcast, falar sobre o On-Stack Development, o In-App Development e o Side-by-Side Development, que são os 3 modelos de desenvolvimento para Keep Clean Core. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Vou rapidamente aqui falando. Primeiro, a que horas eu vou usar o S4 e que horas eu vou usar o BTP. Quando a gente estiver falando de BTP, a gente está falando sempre no ABAP Cloud. Então, quando a gente usa o Side by Side, usa o BTP, eu estou sempre falando no ABAP Cloud. Agora, quando eu estou dentro do S4, a SAP enxerga que... Isso, na verdade, Marcelo, está até relacionado ao terceiro mito, que é muita customização, significa que é tarde Agora, demais. Entra no terceiro mito. Ele está ligado. Porque quando a empresa olha e fala assim, olha, eu já tenho 27 anos de SAP, as primeiras versões de SAP do Brasil são em 1997, já estão fazendo 28 anos, e aí elas falam, pô, será que é tarde demais? A SAP mostra nessa questão que não é tarde demais. Você vai nascer, muitas vezes, quando você vai migrar para S4, fazer um brownfield, todo o teu desenvolvimento vai ser camada 3, que é o ABAP clássico, e tudo bem, a SAP bota isso dentro do paradigma dela, as 3 camadas de extensibilidade. Só que ela diz o seguinte, você vai continuar agora no processo de upgrade, pós-upgrade, a fazer pequenas adaptações? Continua, mas saiba que você deve ir para a camada 1, ir para o ABAP Cloud, ir para o CDS View, para o Fiori. É o famoso para de poluir. Exato, a SAP só está dizendo o seguinte, vai fazer coisa nova, já nasce na camada 1, esse é o paradigma. Ah, mas eu tenho 27 anos, 28 anos que eu implantei. A SAP fala, beleza, dá manutenção. Aí ela fala o seguinte, quando faz manutenção, você vai inovar e renovar esse processo antigo? Já pensa nesse processo de renovação e inovação e ir para a camada 1. Ah, não. E aposentar ele. E aí você vai diminuir a camada 3. A camada 3, todo mundo sabe, não vai morrer da noite para o dia, uma jornada. Ah, mas Rogério, minha linha de negócio ainda não tem nessa versão que eu estou no S4. Aí faz a camada 2, pega aquela ABAP, tem transações da SAP para isso, publica ela como uma API, e aí você usa essa API, que é uma ABAP, um wrapper dessa ABAP, na camada 1. Por isso esse camada 2. Mas o que você tem que pensar como CTO de uma empresa, vou nascer na camada 3, mas qual é a minha jornada para eu matar a camada 3 e ir para a camada 1? Não é da noite para o dia. A SAP já desenha isso. Mas eu tenho que pensar nisso e não posso dizer, fiz o brownfield, terminei minha responsabilidade. Não, minha responsabilidade termina, quer dizer, nunca termina, mas ela avança na hora que eu conseguir trazer a camada 3 para a camada 1. Esse é o mito. Eu estou muito customizado. É tarde demais? Não. É uma jornada que você vai ter mais trabalho, mas você precisa fazer. Maravilha. Vamos agora para o mito 4. Clean Core só funciona em projetos Greenfield. Isso a gente ouve demais. A gente vai trazer até um caso, sem citar nomes, que a gente viu um Greenfield que nasceu errado. Que ele tinha que ter nascido já com a ABAP Cloud e nasceu com a ABAP clássico. É um erro clássico. Já vimos até isso no mercado acontecer. Agora, isso está ligado ao mito 3. Por que eu devo... eu fiz o Brownfield, fiz o Bluefield, quer dizer, trouxe poucos dados, e um Brownfield com poucos dados, e aí eu não posso mais fazer nada? Não, gente. Enxerga que o Clean Core é um paradigma, é um guideline da TI e da empresa. Quando a gente está falando que aí vai falar do mito 5, mas antes, só falando do mito 4 ainda, eu tenho a responsabilidade de cada vez mais manter o meu SAP atualizado. A SAP já avisou que mesmo para quem está no cloud, pro private cloud, vai ter atualizações grandes a cada 2 anos. Vai sair versões a cada ano, vai ter atualizações de impacto a cada 2 anos. Imagina eu chegar agora e dizer que eu só vou atualizar daqui a 10 anos, daqui a 8 anos. O teu SAP vai ficar obsoleto muito rápido. A gente está na era da AI, a gente está na era que vai vir cada vez mais inovação. E aí eu vou dizer, não, mas eu não vou atualizar, eu vou tornar minha empresa um problema? Não. Você nasceu em Brownfield, faz a jornada, tenta manter essa jornada atualizada, não bota ela só no papel, começa a trazer empresas que vão te ajudar a ir para a CDS, que vão te ajudar a ir para a Fiori, e você daqui a pouco vai dizer, olha, o meu compromisso com a minha empresa é fazer ela tá na camada 1, camada 1 não quer dizer que não tem instabilidade, tem estabilidade com inteligência,
dentro de X tempos. Isso é o importante. Eu diria, Rogério, eu ia até mais longe, que se você já decidiu que você vai em brownfield, é a chance de você executar o Clean Core de maneira paulatina, de você fazer isso com inteligência, né? Porque, na verdade, quando você sai do greenfield, é até mais fácil porque você já começa no desenvolvimento zero. Agora, quando você migra, é a chance de você, por exemplo, vamos ligar só o que... Lembra, foi um cliente nosso que chegou pra gente e falou, cara, o que eu tô fazendo, eu levantei um greenfield, fiz uma sopa de letrinha lá. Ele levantou um greenfield e ele levantou um brownfield, foi devagar, o que ficou obsoleto, ele ia pro greenfield, ele fez 2 ao mesmo tempo para testar. Eu não lembro qual foi o cliente, mas assim, cara, na verdade essa é o pulo do gato. O cara tem muito AZ, tu não pode se desprender da AZ, é anos, como se 27 anos de desenvolvimento, 40 anos de desenvolvimento, não importa. É a oportunidade que você tem, cara, de você ter uma vida mais você de TI, né, e a tua empresa como um todo, tem uma vida mais tranquila em relação ao update da SAP, que é o coração da empresa, cara. E aí a gente vai para o mito 5, que o Core só beneficia a TI. Aí eu vou trazer esse ponto do Marcelo. Eu já vi algumas estratégias de Core de empresas muito customizadas, que aí voltando ao ponto 4, que não fizeram Greenfield, fizeram Brownfield, que foi, vou tentar substituir o máximo de Select possível por CDS View. Por quê? A empresa entendeu que ela, na hora que foi para S4, não foi só uma migração de IP, de uma máquina SCC para uma máquina S4, que ela adquiriu um banco de dados, ela entendeu qual era o banco de dados dela, que ela estava pagando naquela fatura gigante que ela paga com HANA SQL processo, o que isso traz, que é o motor de uma Ferrari, qual é o impacto que isso vai dar para a empresa. Aí a gente fala, só não beneficia a TI? Não. Na hora que ela fez esse processo de Clean Core e começou uma estratégia, uma jornada, cada empresa tem a sua, que eu vou transformar, criar CDS View, a empresa saiu de 1 hora, que obrigava, era um determinado KPI que precisava executar, obrigava a executar em background, porque o processo diálogo da SAP não permite executar em 1 hora, uma coisa que era extremamente lenta para 1 minuto. Aí olha como é que para TI já foi uma melhoria absurda. Para TI você está trazendo inovação, para TI você está trazendo escalabilidade, e para a empresa, que é uma informação que era importante, que rodava de uma hora, muitas vezes eles só rodavam algumas vezes ao dia, que era um KPI importante para a empresa, agora é online. Eu vou até aproveitar, Rogério, e trazer uns dados aqui que você levantou agora sobre o benefício que dá para toda a corporação, cara. Tem aqui um cliente nosso, eu não estou autorizado a falar quem é, mas ele tem os números aqui, cara. Quando ele saiu do SQL, né, e foi para o CDS, ele tinha uma transação, né, que era partidas individuais com leitura de centro de custo, mais os campos T de todas essas empresas, por partidas individuais, durava em média 30 a 40 minutos, uma extração de dado via SQL padrão. Quando eles mudaram para CDS, isso está demorando de 40 minutos, caiu para 18 segundos. Então, assim, cara, você adotando as melhores práticas, Clean Core, CDS, você não só está melhorando a tua saúde da TI. Você imagina quem ficava ali esperando 40 minutos para ter uma atualização, agora ele tem 18 segundos. Outra, você já vai falar um minuto. Sim. Tem uma tabela chamada Sedoca, que ela veio junto na versão nova do S4. E antigamente, quando você rodava, era todos os saldos por empresas, né? Ele disse que demorava 1 hora em produção. E depois que ele tinha que replicar, era um salseiro danado lá. Diz que agora, quando ele vai pegar o saldo de todas as empresas, por empresas em QA, que é mais lento que produção, está demorando 2 minutos. Então, de 1 hora para 2 minutos. E um cubo que ele tinha financeiro também, que trazia o balanço por centro de custo, a famosa FS10N, que tinha débito, crédito total e saldo acumulado por conta em empresa, e os registros de entrada de dados, demorava algo em torno, um pouquinho menos de 1 hora, e agora em produção está demorando menos de 1 minuto. Então não tem como você não falar que não tem benefício para a empresa, cara. E esse mesmo cliente falou que o que ele fazia em nível macro, que eu não sei qual era o nível, mas ele agora começou a descer a centro de custo. Ele falou, tem horas que esse cubo que o Marcelo trouxe não rodava em centro de custo. Ele tinha que rodar uma camada acima. Me perdoem, eu não sei qual é essa camada. Era feito de madrugada, né, Rogério? De madrugada. E agora ele falou, não, eu faço em real time, trazendo inclusive por quebras de % de custo. Quer dizer, agora a própria empresa, a área financeira está se beneficiando. Quer dizer, ela tinha uma visão acima, agora ela tem uma visão detalhada.
ajuda. Essa é uma empresa muito grande que ele diz que essa query, ou essa CDS, é acessado em torno de 5 a 10 mil vezes por dia. Coisa que era impossível. O dia só tem 24 horas. Demorava 1 hora, você podia rodar no máximo 24. Imagina, antes a empresa ficava sempre desatualizada. Você imagina, se é uma informação crítica da empresa que eles precisam consultar, que seja a sua empresa, que seja farmacêutica, tem que consultar o estoque em real time, se a sua empresa que precisa de consultar ali o delivery a cada momento, você consegue, vindo para o paradigma do Cleancore, pensando na sua jornada, você vai dizer, mas Rogério, eu não tenho como ir para a Fiore agora, eu não tenho profissional, eu ainda não fui para a Tachyonics, eu não consigo fazer o que vocês estão mostrando nos vídeos. Vai para a CDS View, essa empresa que a gente está falando também partiu do mito, quebrou esse mito e falou, não vou para o Fiore agora, mas eu vou para a CDS View. A Tachyonics também ajuda só na CDS View, mas a empresa, ela tomou a decisão de dizer, não, eu sei o que eu estou comprando, eu tenho o motor de uma Ferrari e eu vou usar paulatinamente, como o Marcelo falou, vou para a CDS View e vou trazer o benefício. Próximo passo, eu vou tornar isso... na mão das pessoas. Na mão das pessoas. Hoje a briga via SAP-Guia, mas o próximo passo é lá. Fiore. Agora, a gente está... Até um disclosure aqui antes da gente terminar, Rogério. A gente está produzindo um documento que a gente vai disponibilizar para todos os clientes e não clientes nossos, falando sobre os benefícios de você sair de uma SQL tradicional complexa para uma CDS, Cleancore. A gente já tem um e-book, cara, a gente tem quase 1000 downloads assim, no Brasil, que é uma coisa assim bem impressionante, né? Inclusive a gente dividiu o documento com a SAP, a SAP adorou, deu o ok que a gente poderia publicar, a gente fez um esquema bem legal, o nosso marketing foi muito supimpa, como diria o meu pai. A gente pegou e colocou atrelado como se fosse você indo para academia, que você tem que o Cleancore ir devagar, porque muita gente tem um mito aqui que não quer falar. Não, você vai lá, começa a levantar um pouquinho de peso, daqui a pouco você pega o supino, daqui a pouco você pega um halter maior. O halter maior, e vai mudando e vai ficando Cleancore. E a gente fez esse e-book desse jeito, tem, cara, altos feedbacks, e agora a gente vai soltar um novo e-book. Eu pedi para ser um pouco mais curto, de no máximo 1 ou 2 páginas, para a gente poder ajudar a galera a ter a visão, não só a parte técnica, Rogério, como a parte comercial da empresa, o C-Level, os tomadores de decisão. Vira o seguinte, que hoje eu ouço assim, o tomador de decisão, ele tem lá o budget dele para botar no SAP, ele não quer saber se o Rogério botou CDS, se ele botou SQL, se ele é Cleancore, ele quer ver o dado na tela dele. Tava demorando, agora dá teu jeito. Ele não quer saber. Não, eu tenho que mostrar para ele que a SAP também está preocupado com o negócio, né? Eu falei alguns podcasts atrás, para quem segue a gente, que o Christian Klein falou que todo mundo procurava ele na época para fazer melhoria aqui, melhoria ali. Agora os caras estão preocupados com o negócio todo e não só com a melhoria específica de alguma área. Com isso eu termino. Rogério, quer dar o seu recado final? Esse vai ficar... Esperem, a gente vai soltar esse e-book. Tá ficando muito legal. Eu acho que vai ser importante também para a área técnica entender os benefícios do que é o HANA SQL processo. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos, muito obrigado. Até semana que vem.